Boa noite. Boa noite. Polícia francesa identifica suspeitos de ataque à revista de humor, mas o trio continua foragido. No ataque, 12 pessoas morreram, entre elas cartunistas famosos na França. O presidente François Hollande afirmou que o país vai responder à altura. E a repercussão mundial. O presidente Dilma Rousseff afirmou estar indignada e realça que a ação foi contra a liberdade de imprensa. Obama e Angela Merkel também condenaram o ataque. Manifestações de solidariedade aconteceram em várias cidades europeias. Polícia da França identificou os 3 suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo em Paris. Eles ainda não foram presos. O trio é suspeito de ter invadido a redação do semanário, matando 12 pessoas. Segundo informações da imprensa francesa, eles seriam os irmãos Cherif e Haïd Kouache, de 34 e 32 anos, além de Hamid Mourad, de 18 anos, que seria sem teto. Eles seriam da região de Gennevilliers, no noroeste de Paris. As fotos dos irmãos Kouache, que nasceram na capital francesa, foram vazadas em redes sociais. A Reuters, uma fonte da polícia francesa, afirmou que um dos irmãos tinha sido previamente julgado por acusações de terrorismo. O trio seria militante do movimento fundamentalista islâmico. 10 vítimas eram jornalistas e cartunistas renomados, além de 2 policiais. Mais 11 pessoas ficaram feridas, 4 delas com gravidade. Imagens feitas por vizinhos e por jornalistas num prédio próximo registram parte dos 5 minutos de ação dos terroristas. Une arme automatique. Couchez-vous! Na rua em frente ao prédio da revista, os homens encapuzados e armados com metralhadoras Kalashnikov atiram no policial caído. E com calma vão para o carro, onde aparentemente um terceiro terrorista aguardava com o motor ligado. O veículo foi encontrado abandonado numa rua da zona norte de Paris. O ataque aconteceu às 11h30 da manhã, horário local. Os terroristas invadiram a redação quando acontecia a reunião semanal de pauta. Mandaram que as pessoas se identificassem e começaram a execução. Os cartunistas mais conhecidos da França foram fuzilados. O mestre Georges Wolinski, francês de origem tunisiana, de 80 anos, que influenciou cartunistas do mundo todo. Jean Cabou, Bernard Tignot, Stéphane Charbonnier, conhecido como Sharp, diretor da redação. Os extremistas gritavam em árabe que iriam vingar o profeta Maomé. O jornal estava sob proteção policial porque era considerado alvo de extremistas. Em novembro de 2011, a redação foi atacada com uma bomba, após ter reproduzido caricaturas de uma publicação da Noruega sobre o profeta Maomé. Hoje, antes do atentado, a revista havia tuitado uma charge sobre o líder do Estado Islâmico. O governo francês determinou alerta máximo em todo o território. Meios de transporte, lojas, monumentos, museus, locais de cultos religiosos e sedes de outros veículos de imprensa estão sob vigilância intensa, com a ajuda do Exército. E o presidente francês François Hollande declarou que amanhã será dia de luto nacional na França pelas vítimas do atentado. Todo o serviço público do país deverá fazer 1 minuto de silêncio ao meio-dia e as bandeiras deverão ser hasteadas a meio mastro durante 3 dias. Hollande afirmou que o país deverá responder à altura e pediu que a população francesa se una para enfrentar o momento de dificuldade. O presidente francês disse também que a segurança será reforçada nos locais públicos para evitar novas ameaças. E na Praça da República, no centro de Paris, milhares de pessoas se reuniram para protestar.
Os manifestantes ficaram em silêncio para simbolizar a tentativa de calar a liberdade de expressão exercida pela revista de humor. E a comunidade internacional condenou o atentado em Paris. Em comunicado, a presidente Dilma Rousseff afirmou estar indignada com o ataque e disse que esse ato de barbárie, além das lamentáveis perdas humanas, é um inaceitável ataque a um valor fundamental das sociedades democráticas, a liberdade de imprensa. A assessoria de imprensa do Vaticano divulgou um comunicado no qual o Papa Francisco diz que nenhuma razão justifica a violência abominável e pede que todos os católicos se oponham com todos os meios à propagação do ódio e toda forma de violência. O premier britânico David Cameron classificou o ataque como doentio e reforçou seu apoio à França na luta contra o terrorismo. Outros líderes políticos também declararam apoio ao país. A chanceler alemã Angela Merkel disse que o tiroteio não foi um ataque apenas contra cidadãos franceses, mas contra a liberdade de imprensa e de opinião. O presidente Barack Obama expressou sua solidariedade ao povo francês e classificou o ato terrorista como terrível. A Casa Branca afirmou que irá fornecer qualquer ajuda necessária para levar os terroristas à justiça. E manifestações de solidariedade com a França e com a revista Charlie Hebdo aconteceram em várias cidades europeias. Em Madrid, na Espanha, centenas de pessoas fizeram uma vigília em frente à embaixada francesa para homenagear as vítimas do atentado. Em Londres, centenas de pessoas também se manifestaram e defenderam a liberdade de expressão, dizendo que o medo é o caminho errado para enfrentar o terrorismo. Aqui no Brasil, agora há pouco, um grupo fez homenagem aos mortos no vão livre do MASP. Os manifestantes carregavam cartazes com os dizeres "Eu sou Charlie". Entre os participantes, há integrantes da comunidade francesa no Brasil. Algumas pessoas acenderam velas e ficaram de cabeça baixa em solidariedade às vítimas. E ainda nesta edição, você terá mais informações sobre o atentado em Paris. A Prefeitura da capital paulista divulgou a padronização das sacolinhas plásticas que podem ser usadas no comércio e nos supermercados. De acordo com a Prefeitura, as sacolinhas usadas atualmente devem parar de serem distribuídas até o dia 5 de fevereiro. Elas serão substituídas por um modelo padrão, fabricado com material de origem vegetal, que, segundo o governo municipal, é mais resistente e tem maior capacidade de armazenamento. Elas serão da cor verde e só poderão ser usadas pela população para colocação de lixo reciclável, o que, segundo a Prefeitura, ajudará no trabalho da coleta seletiva. Ela usa o saco de supermercado para levar as compras e depois para depositar as embalagens no dia que o caminhão da coleta seletiva passa. Aí esse caminhão vai para a central manual ou mecanizada e a sacola é reutilizada junto com as embalagens depositadas. Apesar da nova regra, a Prefeitura não esclareceu como será feita a fiscalização. Os mercados que irão decidir se vão cobrar pelas novas sacolinhas. A polêmica começou no final de 2011, quando a Prefeitura determinou o fim da distribuição das sacolinhas. A partir daí, houve uma guerra de liminares da Justiça entre o governo municipal e a indústria plástica. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a constitucionalidade da lei. No bairro da Penha, na Zona Leste, um incêndio atingiu uma fábrica de travesseiros e colchões. De acordo com os bombeiros, 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Não há informações sobre as causas do incêndio. O incêndio começou por volta de 1h30 da tarde. Funcionários tentaram combater o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente, já que o material usado na fabricação de travesseiros é altamente inflamável. Infelizmente, 2 funcionários, por excesso de fumaça, acabaram inalando um pouco dessa fumaça. Foram atendidos inicialmente aqui pelas unidades de resgate, onde receberam oxigênio e foram conduzidos para o PS Tatuapé. 30 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de 1 hora no combate às chamas. Como o telhado é de zinco, aquilo acaba fazendo um fechamento da estrutura e a fumaça não sai. Então fica ali confinado, então isso atrapalhou os trabalhos, fica muito quente e difícil combater. Engenheiros da Prefeitura estiveram nos imóveis vizinhos para avaliar a necessidade de interdição.
Matheus e mais 7 pessoas moram ao lado da fábrica e tiveram que sair às pressas de casa. Por volta da 1h30, eu cheguei e meu primo me avisou que estava com cheiro de queimado. A gente achou que era a panela que estava no fogo, quando a gente deparou com o fogo da fábrica no nosso muro. Aí a gente retirou as crianças menores da casa, tiramos os botijões de gás e fomos para o outro lado da rua. Só que aí começou as explosões. Aí eu entrei só para tentar salvar a televisão, as coisas que mais dava de valor que dava para carregar, né? Mas ainda queimei o pé porque estava super quente o chão, as paredes. Esta não é a primeira vez que esta mesma fábrica pega fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um incêndio foi registrado há cerca de 7 anos. Desta vez, o incêndio começou no local onde fica o estoque da fábrica, uma área de cerca de 900 metros quadrados, que ficou completamente destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local não possui atualmente o auto de vistoria dos bombeiros. Para o tenente-coronel, a determinação do fechamento da fábrica ainda depende de uma avaliação do histórico da empresa e do laudo da perícia. Por ter já a repetência desses incidentes, obviamente isso tem que ser olhado, né, com um carinho especial. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou nesta quarta-feira a prorrogação oficial do prazo para a substituição dos extintores dos veículos para o tipo ABC. De acordo com o Diário Oficial da União, os motoristas que rodarem sem o extintor deste modelo vão poder ser multados a partir de 1º de abril. A suspensão da multa ocorreu após proprietários de veículos relatarem dificuldades para encontrar o equipamento em diversas regiões do país. A exigência entrou em vigor em 1º de janeiro, mas a corrida para trocar o extintor no final do ano provocou a falta do produto. Diante disso, o Ministério das Cidades decidiu adiar a aplicação das multas por 90 dias. A partir de 1º de abril, o descumprimento da norma vai resultar em multa de R$ 127,69. 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo para regularização. O modelo exigido agora pela lei é chamado de ABC, porque controla incêndio produzido por diversos tipos de materiais. Ele começou a equipar carros fabricados a partir de 2005. A empresa Logimed, que presta serviço e fornece remédios, rompe contrato com a Santa Casa de São Paulo. Segundo a empresa, o rompimento acontece pela impossibilidade da Santa Casa de honrar os pagamentos junto à fornecedora. Só a Logimed, a Santa Casa deve R$ 79 milhões. A Santa Casa informou que irá administrar internamente todas as atividades que eram de responsabilidade da empresa terceirizada. A dívida da Santa Casa é de mais de R$ 770 milhões. Em julho, o pronto-socorro central chegou a ser fechado devido à falta de dinheiro para comprar remédios e materiais. O fechamento gerou uma crise entre o governo estadual, o Ministério da Saúde e os administradores da instituição. A Santa Casa passa por uma auditoria que já flagrou irregularidades em diversos setores. São Paulo é a primeira parada no giro que o novo ministro das Cidades, o ex-prefeito da capital, Gilberto Kassab, pretende fazer por todas as capitais brasileiras. Em coletiva de imprensa, ele garantiu que possíveis cortes no orçamento federal não afetarão os projetos em andamento. Pela manhã, Kassab encontrou o governador Geraldo Alckmin do PSDB. Alckmin pediu a inclusão no PAC da interligação das represas do Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, com Atibainha, no Cantareira. A obra vai ajudar a conter a crise hídrica no estado. Alckmin e Kassab destacaram o contato das equipes técnicas do governo estadual e do Ministério para garantir a continuidade dos projetos no estado. Uma reunião de trabalho muito proveitosa. Nós temos várias parcerias, convênios, ações conjuntas em todas essas áreas. Então foi uma reunião de trabalho muito positiva. À tarde, Kassab se encontrou com o prefeito da capital, o petista Fernando Haddad. Os dois trataram de uma série de obras para a cidade, entre elas drenagem de córregos e ampliação dos corredores de ônibus. Sobre os futuros cortes no orçamento federal, Kassab não demonstrou preocupação. A presidente, nesse início de governo, vai fazer um esforço muito grande para que, havendo cortes, as prioridades não sejam afetadas. Caso sejam afetadas, seja o mínimo possível. E agora à noite, a presidente Dilma Rousseff anunciou trocas no comando das Forças Armadas. O almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que comanda atualmente a Escola Superior de Guerra, assumirá a Marinha.
O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas assumirá o comando do Exército. Vilas Boas foi comandante militar na Amazônia e atualmente chefia o comando de operações terrestres, coordenando todas as operações militares em território nacional. Na aeronáutica, Dilma nomeou o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Hoje ele comanda o Estado-Maior. Esta é a primeira vez em 8 anos que as Forças Armadas terão novos comandantes. A crise de abastecimento em São Paulo tem feito com que muitos paulistanos revejam sua relação com o consumo de água. Condomínios de São Paulo que conseguiram atingir a meta de economia da Sabesp estão revertendo o bônus em melhorias para os moradores. Há 3 anos, bem antes da crise hídrica atingir o estado de São Paulo, Elizabeth adotou o sistema de medição individual do consumo de água no prédio onde é síndica há 22 anos, na zona norte da capital. Em 2008, antes do sistema, o condomínio gastava mais de R$6 mil por mês com a conta de água. Com o novo método, a redução foi de mais de R$1.000. Esse valor, essa diferença, foi aplicada em diversas benfeitorias para o condomínio, sem necessidade de rateios extras. Com a crise, a economia foi ainda maior. A conta de novembro de 2014 não chegou a R$ 4.500. Neste ano, o prédio reduziu 12% do consumo e recebeu cerca de R$ 400 de bônus da Sabesp. Nós estamos dando uma linha de desconto no condomínio. Um pequeno valor que é rateado por todos, mas que incentiva, o pessoal a economizar e colaborar, No centro de São Paulo, este outro prédio resolveu fazer diferente. A economia de quase R$12 mil acumulados desde junho do ano passado com os bônus da Sabesp rendeu melhorias na estrutura. Nós estamos revertendo na troca de bacias, torneiras, tudo na área comum. Na área comum, eu digo, casa de zelador, sauna, banheiro dos funcionários que nós estamos reformando. Para incentivar a redução do consumo de água, a Sabesp está distribuindo gratuitamente kits como este, com economizadores de água. A expectativa é distribuir cerca de 6 milhões até o final de fevereiro. São 4 peças plásticas entregues com um informativo que explica a importância de economizar água. Os técnicos da Sabesp entregam os kits durante as visitas mensais de medição, mas não fazem a instalação. Você escolhe a torneira que tem mais pressão de água. Só que tem, mas não precisa ser exatamente da rua. Pode ser da caixa também. A gente está fazendo o possível para fazer, mas só a gente em casa não é o suficiente. Agora, vindo peças, coisas que a gente pode adaptar, eu acho que vai melhorar bastante. A forte chuva que atingiu hoje a região metropolitana de São Paulo provocou alagamentos, afetou os aeroportos e parou os trens da linha 12 Safira da CPTM. No bairro da Penha, na Zona Leste, o córrego Ticoatira transbordou. A chuva começou por volta das 4h30 da tarde e colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. A chuva mais intensa foi registrada na Zona Leste. O trânsito também ficou prejudicado pela chuva, chegando a 180 quilômetros por volta das 5 da tarde. E os paulistas estão enfrentando temperaturas altíssimas nesse verão e nem a chuva tem aliviado esse calorão. Na capital foi registrada a tarde mais quente, com 33 graus. Segundo os meteorologistas, não há mudanças previstas para os próximos dias e o calor tende até a aumentar no final de semana. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Não há mudanças previstas para os próximos dias e o calor vai continuar. Em todo o estado de São Paulo, predominam as condições típicas de verão. Sol, muito calor, aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva que até podem ser fortes em alguns momentos. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 35 na região de Araraquara e na faixa leste vai fazer 34 graus em São José dos Campos e 36 nas cidades do litoral. E é bom se proteger bem do sol porque os índices de raios ultravioleta estão em níveis altíssimos. Aqui na capital, mínima de 22 graus nessa madrugada e máxima tarde de 33, ainda com chances de chuva forte. Na sexta-feira, 32 graus e o final de semana promete ser de muito calor. Máxima de 33 graus no sábado, com previsão de chuvas isoladas. A seguir, as últimas informações do ataque em Paris. E ainda a crise no setor automotivo no Brasil. Após a Volks, a Mercedes-Benz confirma 160 demissões. Em solidariedade aos demitidos, funcionários fazem greve de 24 horas.
E após a Mercedes-Benz confirmou hoje 160 demissões e funcionários fazem greve de 24 horas. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a produção está parada na fábrica em São Bernardo do Campo. A greve na Mercedes-Benz começou por volta das 5h30 da manhã e, de acordo com o sindicato, teve adesão superior a 90%, paralisando a produção. Até ontem, a montadora não confirmava o número de funcionários dispensados. Porém, nesta quarta-feira, divulgou um comunicado no qual informava que, além dos demitidos, cerca de 100 colaboradores aderiram a um plano de demissão voluntária. Outra medida tomada pela montadora foi a de prorrogar a suspensão do contrato de outros 750 funcionários até 30 de abril. Eles terão todos os custos assumidos pela empresa. E segundo o sindicato que representa os metalúrgicos do ABC, outra fábrica localizada em São Bernardo do Campo, a da Volkswagen, também está com a produção parada. A greve teve início ontem após o anúncio da demissão de 800 funcionários. As duas montadoras afirmam que as demissões foram necessárias para a adequação à realidade do mercado, que apresentou queda nas vendas em 2014. Para o presidente da Anfávia, as demissões no setor são pontuais. Bovespa fecha em alta pelo segundo dia consecutivo. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, subiu 3,05% aos 49.462 pontos. A alta foi puxada pelos papéis da CSN, da Uzi Minas e da Vale. Já o dólar ficou estável e fechou o dia cotado a R$ 2,70. Segundo analistas, o mercado recebeu de forma positiva a notícia de que a equipe econômica vai anunciar cortes no orçamento. Voltamos a falar do ataque terrorista em Paris, que deixou 12 mortos. O portal de notícias G1 escreveu há pouco que 2 fontes norte-americanas da área de contra-terrorismo disseram à rede NBC que um suspeito teria sido morto e os outros 2 capturados. A informação não foi confirmada oficialmente. No entanto, o jornal Le Monde afirma que há muitos rumores de que os suspeitos teriam sido capturados, mas que suas fontes na polícia dizem ser falsos e que ninguém foi detido na cidade. Aqui em São Paulo, o cônsul francês no Brasil condenou o ataque ao jornal Charlie Hebdo e tranquilizou os turistas que pretendem viajar para a França. O cônsul-geral da França em São Paulo, Damien Lojas, confirmou que o país inteiro permanece em estado de choque. O alerta para terrorismo, elevado ao nível máximo em Paris, trouxe preocupação, mas, segundo ele, o momento é de vigilância. Apesar da gravidade dos fatos, brasileiros que moram em Paris e turistas com viagem marcada para a França não precisam ter motivos para pânico. Imediatamente, o governo francês anunciou e implementou medidas muito severas, muito duras, para garantir que esse tipo de atentado não aconteça no futuro de novo. O plano Vigipirate, que é o plano de vigilância da França contra o terrorismo, foi elevado até para o seu nível mais alto, quer dizer que agora na França todas as forças de segurança, inclusive as forças armadas militares, estão mobilizadas para prevenir novos atos similares. O cônsul condenou a ação terrorista que, segundo ele, fere não só a liberdade de imprensa, mas também a democracia, e que o episódio não pode servir para intimidar a sociedade. Os terroristas buscam quiseram atingir são os valores da democracia, os pilares da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, que são no coração do sistema brasileiro, do sistema francês políticos. Então acho que temos a mesma reação, temos que ficar com muita vigilância, mas ao mesmo tempo não tem que abrir mão ao pânico. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo é um desses fatos que levam o mundo a refletir. 12 mortos, entre eles 4 cartunistas. Desde 2011, quando publicou o charge com o profeta Maomé, o semanário francês estava ameaçado. O atentado em Paris teria sido motivado por ódio religioso ou, no mínimo, para provocar tal ódio. Portanto, um ato com origem e sentido ideológico. O Brasil, cada vez mais mergulhado em ondas de ódio ideológico, tem reflexões a fazer. O Estado brasileiro é oficialmente laico.
O Estado, que é o dono dos espaços de radiodifusão há décadas, apenas assiste à escalada de intolerância religiosa. Há anos, terreiros são atacados e o candomblé é agredido em alguns espaços na TV e rádio. Em 2014, terreiros foram alvo de atentados, por exemplo, na Bahia e no Rio de Janeiro. E os ódios são variados. O Brasil é campeão mundial no assassinato de homossexuais. Em 2013, foram 302 assassinatos. Até setembro passado, outros 218. Isso diante da complacência com tipos notoriamente pregadores de ódio aos homossexuais. E não apenas. Nas redes sociais, há coitados pelo anonimato covarde aos que pregam a morte a quem critique seu líder político, o Jair. A quem fascistas tratam por um de seus sobrenomes, Messias. O que não faltou durante a campanha eleitoral e sobra desde então é generalizado ódio ideológico, político, partidário. De uns que enxergam a oposição como inimigo a ser exterminado, ou dos que confundem a resistência a ditaduras com o que chamam de terrorismo, e isso ao mesmo tempo em que clamam por outra ditadura. Essa é uma gente que não sabe, a propósito da França, que franceses veem de Gaulle como grande líder no século XX, por de Gaulle ter comandado a resistência a um regime ilegal durante a Segunda Guerra. Por aqui, fosse no embalo dessa ignorância e burrice, de Gaulle seria chamado de terrorista. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, confira a estreia da segunda temporada de Mundo à Mesa. Assista agora Todo Seu e logo após, Mundo à Mesa. Jornal da Gazeta, edição das 10.